A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 300 milhões no mundo, né? Uma causa que está crescendo cada vez mais. Vocês vão encontrar muita gente depressiva, talvez você está acompanhando aqui essa transmissão hoje, você tenha depressão também, ou esteja em tratamento contra a depressão. Talvez você tenha alguém na família que seja depressivo, talvez você conheça alguém que chegou ao suicídio por causa da depressão. É uma questão muito séria. Então, presta atenção, vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem só para relembrar, né, do trato digestório. A alimentação começa pela boca, né, passa aí por todo o trato digestório, e aqui dentro do trato digestório nós vamos mostrar uma imagem, né? Você tem aqui, então, a luz intestinal, esse aqui é o intestino por dentro, né, na letra A, o intestino por dentro. E essas vilosidades aqui, ó, essas pontinhas onde estão vendo colocar o mouse aqui, elas estão aqui na letra B, ampliadas, né, no microscópio, são as vilosidades intestinais, né? Então, o seu intestino ele tem esses dedinhos aí por dentro. E na letra C, essas Doutor velocidades... Fernando, né? só um detalhe. Sim, pode falar. O mouse, acho que tem que entrar na sua segunda tela aí para aparecer. Ah, ok. Não, eu posso clicar, tenho aqui uma canetinha aqui que eu posso clicar nela, né? O apontador Então, da laser. isso. Ok. Aqui. Estão vendo aí? Agora ok, agora está 100%. Isso. Então, na letra A aqui, ó, tem aqui as velocidades, aqui elas aumentadas, né? Na letra C, está mostrando elas aqui de novo. O epitélio de revestimento, né? Do intestino, as criptas, né? Aqui é onde tem glândulas secretoras aqui dentro. E as células do intestino, né? Essas células aqui, elas são unidas pela junção de oclusão, ou oclusão fechamento, chamada de junção estreita, ou tight junctions, né? As células do intestino, elas têm que ficar juntinhas uma com a outra, bem coladinha uma na outra, os enterócitos, né? Enterócitos são as células do intestino, elas têm que estar bem unidas pelas junções estreitas, junção apertada, ou zona de oclusão, ou tight junctions, como queira chamar, né? São as junções compostas por duas proteínas, né? A claudina e a ocludina. E tem nome, parece nome de gente, né? E entre as camadas mais externas dessas células, né, adjacentes, as células vizinhas, que estabelece a barreira de entrada, né, de macromoléculas, lipídios, proteínas nas células. Então, os nutrientes têm que passar aqui pela célula, não entre as células, né? O nutriente tem que passar dentro da célula, não pode passar através das células. As células ficam bem juntinhas, grampeadas uma na outra, por essas junções ocludentes, ou tight junctions, como queira chamar. E aqui está, né? Mais fácil de você visualizar. Então, estão vendo aqui, olha, as células têm que ficar tudo juntinha uma com a outra, tá vendo? E aqui você tem bactérias passando por aqui, partículas de alimento, e aqui em cima tem uma barreira, né, de bactérias aqui. Só que quando você come mal, você come algum tipo de alimento que não é bom, começa a gerar uma inflamação na rede, né? Nessa rede, nessa parede intestinal, e começa a separar as células. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vai separando, vai... E aí começa a entrar moléculas aqui dentro, macromoléculas, vírus, bactérias, substâncias químicas que não deveriam entrar. Aqui embaixo é a corrente sanguínea, é o vaso sanguíneo. Então, começa a passar coisa aqui, ó, entre as células que não poderiam passar. A tight junctions, né, as uniões ocludentes, ou junções T, elas têm estímulos que passam de uma célula para outra, né? Estímulos aqui, uma célula vai se comunicar com a outra aqui, ó, através dessa união aqui, chamada de comunicação paracelular, né? E a má absorção, né, de nutrientes, níveis baixos de vitamina, de minerais, autoimunidade, tudo vai sendo gerada porque está entrando coisa aqui para dentro que não poderia entrar. As células se desuniram, se abriu um espaço por uma inflamação, né? Isso aqui que é a hiperpermeabilidade intestinal que nós falamos tanto, né? Então, a má absorção de nutrientes vai começar a ocorrer agora,
vai passar substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea, vai gerar intolerância alimentar. A barreira hematoencefálica também vai gerar um problema, né? Vai gerar inflamação sistêmica, né? Interleucina 1, interleucina 2, 6, citocinas inflamatórias, tudo vão começar a agir, né? Vão sinalizar células neoplásicas também, né? E como se fossem corpos estranhos aí que vai entrando para a corrente sanguínea e vai ameaçando, né? Vai ameaçando o seu organismo. Então o organismo pede ajuda, avisando, deu um problema na mucosa, né? Foi atacada a mucosa. Então aqui você tem, ó, o estresse, ele afeta o intestino, as toxinas também afetam, partículas de comida, dependendo do tipo de alimento que você consome, medicamentos, patógenos, né? Mau funcionamento de algum órgão, tudo isso vai afetar a parede da mucosa, né? E se deu problema na mucosa, o sistema imunológico, ele vai na mucosa específica, né? Ele não vai na específica, ele só avisa, deu problema na mucosa, mas ele não fala qual mucosa que deu problema. E aí você tem várias mucosas. Tem a Gout, que é o tecido linfóide associado ao intestino, é um tipo de mucosa do intestino. Tem a NAUT, tecido linfóide associado à mucosa nasogeniana, né? Toda a mucosa nasal. Então, aí você tem também BAUT, que é o tecido linfóide associado à mucosa brônquica. Você tem a UALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa urogenital, bexiga e uretra, né? E você tem a MALT, que é o tecido linfóide associado às mucosas em geral. Então, o sistema imunológico vai dizer assim, olha, deu problema na mucosa, mas ele não falou qual mucosa. Aí, então, o corpo vai ter uma reação, né? O sistema imune vai ser ativado, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, né? Linfócitos, né? Vão entrar em ação, vai gerar um edema, vai atacar essas mucosas, né? E aí vai gerar um edema, um inchaço, né? Vai ter uma retenção de água. E aí, se for na mucosa do nariz, vai ter aí a rinite alérgica, vai ter a sinusite, né? Se for na mucosa gástrica, né? Vai começar a gerar aí as amigdalites de repetição. Por isso que a pessoa sempre está tendo amigdalite. Por quê? Problema no intestino, né? Otite, inflamação do ouvido. E aí começa, né? Vamos fazer cirurgia, retirar as amígdalas. Vamos tomar antibiótico. Aí prejudica mais ainda a mucosa intestinal, prejudica mais ainda a questão da permeabilidade, da hiperpermeabilidade intestinal. O intestino tem que ser permeável, mas ele não pode ser hiperpermeável, né? E então, você vai ter problema com asma, com bronquite, com candidíase, com infecção urinária, rosácea, né? Que é o problema de pele. Tantos problemas vão surgir por causa disso. Então, a inflamação, você vai... os sintomas do intestino irritável, né? Quais são os sintomas que você tem um intestino irritável? E progressão, inflamação, inchaço abdominal, sensibilidade alimentar, funcionamento da tireoide prejudicado, né? Problemas na tireoide tem a ver com o intestino, fadiga, incluindo falhas de memorização, dores nas articulações, dores de cabeça, questões de pele irritada, acne, problemas digestivos como excesso de arroto, sensação de bola na garganta, ganho de peso. Olha quanta coisa, né? Mas eu não ia falar de depressão, por que eu estou falando disso? Porque tudo está interligado. Se você tem um problema de saúde somado com a depressão, olha só, ou se tem esses sintomas, por que não tem depressão? Nós vamos entrar em mais detalhes, você vai entender melhor. O microbioma, você tem aí, então, para cada célula do seu corpo, você tem 10 bactérias. Ou seja, nós somos 10% humanos. Até tem um livro com esse título, né? Tem um livro com esse título. Então, nós temos mais bactérias no corpo, na flora intestinal, principalmente, né? Do que células no nosso corpo. Nós somos seres bacterianos habitados por células. Isso que é interessante. Então, o intestino, nós temos aí no intestino 80% do nosso microbioma está no intestino, as bactérias, né? E elas vivem em simbiose, ou pelo menos deveriam viver em simbiose. O que é viver em simbiose? Viver numa interação perfeita. Então,
As bactérias do intestino ativam o sistema imunológico, desativam o sistema imunológico. Elas têm a ver com produção de serotonina, uma série de coisas aí, né? E deveriam viver em simbiose, em perfeita harmonia. Mas quando ocorre a disbiose, um desequilíbrio nessas bactérias do intestino, aí surgem muitos problemas, né? E nós temos, então, basicamente aí 2 intestinos, o delgado, que tem ali a imunidade inata, né? As células de Panet, temos lá a produção lá do hormônio D3, né? Que é a vitamina D3 que a gente chama, 80% está aí na região do intestino delgado, né? E o sistema imune, que é mediado pelo intestino delgado, e a alimentação ela vai destruir a imunidade. Através do quê? Através do estresse também, né? Através da alimentação e do estresse. E no intestino grosso, nós temos os ácidos graxos de cadeia curta, butirato e vários outros, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Aí você tem, por exemplo, alimentos como o açúcar, favorece a produção de fungos. Você tem os alimentos modificados, né, de alto peso molecular, os alimentos transgênicos têm um alto peso molecular. E você tem o biofilme bacteriano intestinal. Você tem uma barreira em cima das células do intestino, em cima daquelas células que ficam dos enterócitos, você tem um biofilme de bactérias ali. Quando essas bactérias são rompidas, tiradas dali, e o intestino está hiperpermeável, você vai começar a ter partículas de alimentos, macromoléculas, com peso molecular acima de 100 mil Daltons, né? Então, o peso molecular é medido em Daltons. Alimentos com mais de 100 mil Daltons de peso molecular vão prejudicar toda a flora intestinal, vão prejudicar o biofilme de bactéria. Vai criar a hiperpermeabilidade intestinal. Então, o trigo modificado, para você ter ideia, ele tem 140 mil Daltons de peso molecular. O milho, a soja, o amendoim tem 140 mil Daltons também. Caseína do leite, né? 150 mil Daltons. Então, olha só, esses tipos de alimento, estou dando alguns exemplos, né? Com alto peso molecular, acima de 100 mil Daltons, prejudica demais o seu intestino. E aí nós temos um déficit também de serotonina. O intestino produz 90% da serotonina que atua no cérebro, né? 90%. Você tem aí os ansiolíticos e antidepressivos que são usados para tratar. Então, a pessoa está com depressão. Ah, está com depressão? Então, vamos ministrar um medicamento para aumentar o tempo que a serotonina fica ali na sinapse neuronal. E aí tem os ansiolíticos, os antidepressivos que são usados, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem, só para você visualizar um pouquinho. Aqui está o neurônio, né? Aqui estão o corpo do neurônio, o axônio, né? Terminal do axônio, e aqui o outro neurônio. Então, o estímulo, né? O neurônio vai se comunicar com o outro aqui, ó, através da fenda sináptica, né? Tá vendo aqui escrito aqui, ó, sinapse. O que é sinapse? É um encontro de 2 neurônios. Só que eles não se encontram, não se tocam um no outro. Tem um espaço aqui. Nesse espaço que os neurotransmissores são lançados para que um neurotransmissor, um neurônio se comunique com o outro, né? Então, aqui está mais ampliado, ó. Vamos supor, né? Aqui é o neurônio. Aqui ele lança, né, um neurotransmissor aqui, no caso da depressão, a serotonina, e se comunica com esse neurônio aqui. Então, você tem a rota metabólica da produção de serotonina, o L-triptofano, né, que você consome nos alimentos, vai formar serotonina. A biomassa de banana verde também tem muito triptofano para formar serotonina. E para que um estímulo de felicidade, por exemplo, chegue, ele precisa que um neurônio se comunique com o outro. Mas existe a fenda sináptica, esse espaço aqui, né? E para que ocorra a comunicação, vai precisar haver neurotransmissores. Quem vai fazer com que tenha produção de hidroxilase, né? Para que haja produção do triptofano em serotonina, é a flora intestinal.
Olha aí como uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, farinha, lácteos, embutidos, açúcares, alimentos processados, industrializados, vai fazer cair a hidroxilase, e se não tiver hidroxilase, não tem o 5-HTP. O 5-HTP que vai fazer chegar na formação da serotonina, ok? Então, o que os medicamentos aí fazem, né? Os medicamentos vão, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles vão lançar, né? Vão fazer com que o neurotransmissor fique mais tempo aqui na fenda sináptica. Por isso que chama, né? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ISRS. Por exemplo, a fluoxetina. Então, você toma a fluoxetina, ela não vai fazer curar a depressão. Você está com pouca serotonina. O que ela faz? O pouquinho de serotonina que caiu aqui, ó, o neurônio recapta. Na setinha vermelha, ó, tá vendo? Ele lança e depois ele recapta essa serotonina. Então, o medicamento vai fazer o quê? Com que esse neurotransmissor, com que essa serotonina fique mais tempo aqui. Por isso que se chama inibidor seletivo da recaptação. Não vai permitir que recapte, que volte para o neurônio. Vai fazer ela ficar aqui mais tempo. Mas já tem uma miséria de serotonina, tem pouquinho. Então, o mais correto não seria aumentar a serotonina? Seria o mais correto, e não ficar lidando com medicamento para aumentar essa miséria. Permanecer mais tempo essa miséria de serotonina ali na fenda sináptica.